Bom, vou falar agora de passagem de parâmetro, tipo de passagem de parâmetro que tem em linguagem. Na linguagem C, as variáveis quase todas são passadas por valor. Tem dois jeitos de passar parâmetro, por valor e o outro por referência. Na linguagem C, quase todas as variáveis são passadas por valor. Vamos mostrar um exemplinho aqui para vocês entenderem o que significa passagem de parâmetro por valor. Eu fiz esse código, tem a função f, ela é void, quer dizer, ela não retorna nada, então ela não precisa ter return, pode ter return assim, mas não precisa. Lembrando que a função main, ela não é void, mas ela é a única não void que você não é obrigado a fazer o return. Eu posso fazer ou posso não fazer. Bom, vamos lá. A minha função f, então, não retorna nada, não tem return, ela tem um parâmetro x e ela faz x receber 0 e acaba. Na minha função main, eu tenho uma outra variável x, x recebe 10. Quando meu programa começa, eu criei o x até esse instante, aqui eu chamo a função f. E o que acontece nesse momento? O x tem 10. O valor de x é copiado para esse outro x. O valor de x é copiado para esse outro x. Isso a gente chama de passagem por valor. O que quer dizer isso? Aqui vai ter 10 nesse x, o x vai receber 0, esse x que era 10 vira 0, mas o lado de fora continua com 10. Então, se eu imprimir o x, vai imprimir 10. Vamos só conferir. Olha quanto imprimiu. Imprimiu 10. Por quê? Porque esse x aqui nunca deixou de ser 10. Quem deixou de ser 10 foi o x aqui de dentro. Não tem vínculo entre a variável que você está passando aqui e a que está aqui dentro. Só tem um tipo de variável da linguagem C que, por definição, ela não recebe parâmetro por valor, é sempre por referência. Então vamos ver o que é passagem por referência. Eu vou criar um vetor aqui, ó, e vou colocar valores nele. Agora eu vou criar uma função que recebe um vetor, void, vou chamar de g essa função. E ela vai ter um parâmetro que é um vetor, ó, v, não precisa dizer o tamanho, inclusive vou colocar aqui int n para dizer quantas posições tem. Pronto. Agora, nessa função, eu vou zerar o meu vetor. Está aqui a minha função e eu vou chamá-la função g de v, vírgula 3, que o meu vetor tem tamanho 3. O que vai acontecer? O programa vai parar e eu vou passar esse valor 3 para o segundo parâmetro, que é o n. Agora, o primeiro parâmetro, que é um vetor, ele vai receber apenas uma referência do vetor de fora. Ele não cria um vetor aqui. Esse parâmetro aqui não é um vetor. Ele é só uma referência para o vetor de fora. O que é uma referência? Na verdade, ele tem o mesmo endereço do vetor de fora. Quando a gente fala que uma variável é uma referência para outra, na verdade o que ela tem é o endereço da outra. Variável é um nome que a gente dá para o endereço, né? É como se agora tivesse... Esse V aqui é um nome para um endereço de memória, que é o mesmo endereço do vetor lá de fora. Notem que isso nada tem a ver com o nome do vetor aqui, ó. Se eu chamar de vet, aqui eu tenho uma variável vet, e eu vou passar aqui na função vet. No momento que eu chamo essa função, o v lá de dentro, o v aqui de dentro, é uma referência para o vet lá de fora. Então eu vou zerar o vet lá do programa principal. Eu vou copiar aquela função de imprimir para cá para o nosso código. Ela era para vetor de float, eu vou só trocar aqui, int. Aqui eu vou colocar 1%d. Agora eu tenho uma função que mostra vetor aqui no meu programa. Vou fazer aqui, ó, mostra vetor, né? Vamos lá. Então veja bem, nesse programa eu criei um vetor e coloquei valores nele, 2, 4 e 6, nas 3 posições dele. Chamei a função g aqui, passando o vetor e o número 3. O número 3 foi copiado, o valor 3 foi copiado para o segundo parâmetro. Toda vez que a gente passa vetor como parâmetro, aqui na função g também, o vetor aqui na função g passa a ser o vetor de fora quando eu chamo. Passa a ser o vet.
E aí eu executo aqui e vou zerar o VET. Vou compilar o código e mostrar para vocês. Olha o nosso vetor, tudo zerado. Por quê? Porque a passagem foi por referência e não por valor. Eu vou mostrar o que acontece naquela nossa pilha da memória para tentar fixar mais isso. Eu vou representar na minha pilha todas as variáveis locais desse programa. Então vamos lá. Aqui lembre que a nossa memória é dividida em vários blocos. Tem lugar onde tem as variáveis globais, tem lugar onde está um código nas instruções, tem essa área de memória que a gente ainda não aprendeu a usar, que é o heap de memória, e tem a pilha de memória, que é o stack. Eu vou passar a ilustrar só o uso do stack, aqui ó. E eu vou guardar aqui só para a gente saber que informação que tem em cada posição. Na prática ela só tem os valores. Quando você começa a executar o programa, a pilha começa a ser usada. Entrou aqui, chamou a função main, né? Quer dizer, chamou-se o programa para executar, ali ó, na linha de comando. Chamou-se o programa, deu enter aqui, o programa vai para a memória, ele já começa a usar a pilha dele. A primeira coisa que é criada, tá? Lá na pilha, vamos para a pilha, é o contexto do sistema operacional que está chamando o seu programa, é guardado. Para quê? Para quando o seu programa acabar, eu conseguir voltar para quem chamou, né? Para aquele terminalzinho que chamou. Bom, depois disso, o valor de retorno da função main vira um espaço na pilha também, fica guardado. Aí vem as variáveis locais da função main aqui que são criadas. Nesse exemplo só tem duas. Uma é um número, x, que inclusive já recebe 10. Então o x vai ser criado na pilha e vai receber 10. Depois tem o vetor. O vetor tem 3 posições. Depois é criado na pilha o meu vetor, o vet. Vai ser, o endereço do vet é esse aqui, ó, é esse endereço aqui, que representa o vet, mas ele tem as posições todas do vetor lá. Então notem, ó, o retorno da função main, a variável local x que foi criada, depois o vetor vet que foi criado, está aqui na pilha. Chegou nessa linha aqui, que é a função f de x, meu programa vai parar, né, ali na função, no programa, a função main, né, vai parar e vai passar o controle para a função f. Vamos olhar a função f. Aqui é a função f. Ó. A função f tem um parâmetro que é o x da função f. Então, ó, para o programa, normalmente viria aqui o valor de retorno da função, só que essa nossa função não retorna nada. Então vem o x, que é um parâmetro dela. Aí o x vai receber 10. Por quê? Ó? Por que o x recebe 10? Porque na chamada aqui, ó, eu fiz f de x. Aí ele vai pegar, ó, quanto é x? 10. Vai copiar esse 10 desse x aqui para o outro x. Na pilha, eu estou indicando aqui, ó, tinha esse x que valia 10 e agora foi criado na pilha a variável x da função f que vale 10. E a minha pilha está desse jeito, minha pilha de variáveis. Aí, x recebe 0. Na minha pilha de variáveis, x, esse cara aqui, ele recebeu 0. Aí acabou a função f. Acabou a função f, o topo da pilha passa a ser essa posição. Na verdade, esse 0 continua ali, tá? Mas ele é considerado lixo agora. A pilha agora está só aqui, ó, nessa zona aqui, até o vet. Então acabou minha função f. O programa volta para cá, ó. Aí vai chamar a função g. A função g vai assumir o controle do programa. A função g tem 2 parâmetros. Vamos lá. Um é o vet, o outro é o 3. Então o 3 vai ser copiado para o segundo parâmetro dela. Cadê? O 3 vai ser copiado para cá, para essa variável. E a referência do vetor vet vai ser passada para cá. Vamos ver o que significa isso aqui.
essa função saiu da memória. Aí agora tem a variável n da minha função nova que está sendo chamada, a função g agora. Quem está aqui na memória é a função g. E a função g começa com n recebendo 3. Aí ela tem uma outra variável, que é o v. O v recebeu o vetor vet, só que ele recebe assim, ó. Eu já falei para vocês que o nome de um vetor é o endereço dele. O que eu estou passando aqui nessa chamada de g é o nome do vetor. O nome do vetor é o endereço dele. Então, o que o v recebeu? Ele não recebeu o vetor, ele não criou 3 posições de novo na memória e copiou as 3 posições para lá, que seria o comportamento se a gente tivesse outro tipo de variável, se não fosse vetor o parâmetro. Quando eu ponho colchete do lado do v, eu estou falando de vet na posição cont. Isso aqui é como se eu tivesse escrito nesse momento vet na posição cont. Por que isso? Porque o v recebeu o vet na passagem de parâmetro. E quando ele recebe por referência. Só os vetores é que são passados por referência na linguagem C. As outras variáveis, se a gente quiser fazer uma função que altera, a gente tem que usar um recurso que existe na linguagem para poder passar por, a referência. O que então que é uma referência para uma variável? Uma referência para uma variável é o endereço dela. Uma referência para uma variável é o endereço dela. Vetores na linguagem C são passados por referência, ou seja, o parâmetro recebe só o endereço do vetor. Para assumir, é como se ele assumisse temporariamente a identidade do vetor. Tudo que você mexer nele, mexe no vetor. As outras variáveis são passadas por valor. Ela não assume a identidade da variável de fora, ela recebe só o valor. Você copia o valor de uma variável para outra, copia. Quando eu passei o vetor vet para o v, eu não copiei o vetor todo para o v. Eu só passei uma referência, tá? Que é o endereço de memória do vet. Na verdade, é o endereço de memória do vet de 0, seria o jeito correto de escrever. Então, o v tem o endereço de memória de vet de 0, ou ainda tem o próprio endereço que vet tem. Vet é um endereço, v tem o mesmo endereço. Isso quer dizer o quê? No momento que v tem o mesmo endereço de vet, tudo que você fizer com v, você está mexendo no vet aqui de baixo do programa principal. Olhando aqui para o código, quando eu faço uma chamada e passo um vetor como parâmetro, tudo que fizerem lá alterando, né, a variável que recebeu esse vet, vai alterar o vet aqui de fora. Então, se lá dentro eu fizer o v receber 0, é o vet que está recebendo 0 em qualquer posição. Outra coisa interessante, ó, se eu tivesse um outro vetor, vou chamar aqui de números. Pronto, tem um outro vetor aqui chamado números. Se eu chamar g de números, quem que eu vou estar alterando se eu mexer lá no parâmetro? Eu vou estar alterando agora o números. Então, nessa chamada aqui, então vai ter essa chamada, vai criar um vínculo entre a variável v lá de dentro e o vet. E tudo que mexer no v lá dentro, mexe no vet. Quando terminar, vem para cá, agora eu estou criando um vínculo entre a variável números e o v lá de dentro. Tudo que eu mexer no v lá de dentro, mexe no números. Tá? Então aqui, nessa segunda chamada, o v assume a identidade do vetor números. E eu fico alterando o v, altero números. Tem pelo menos 2 bons motivos para a linguagem C. Né? Lembra, a linguagem C foi inventada por 2 pessoas. E tem pelo menos 2 bons motivos para eles terem optado por fazer isso com os vetores. Né? Os vetores são passados só por referência, enquanto as outras variáveis são passadas por valor. Um primeiro motivo, lembra que a nossa pilha tem tamanho limitado. Imagina se eu passo um vetor de 100 posições. Aí eu iria criar uma cópia dele aqui com 100 posições se eu passasse por valor. Se eu passar um vetor de 100 posições, eu só vou passar, na linguagem C, só vou passar a referência, ou seja,
o vetor, o parâmetro vai só receber o endereço do vetor lá de fora. Esse endereço de memória, é um número de 8 bytes. Então pensa bem, ao invés de passar um vetor gigante, por exemplo, se tivesse um vetor de 1 milhão de números, que eu fosse passar como parâmetro, ao invés de copiar aquele 1 milhão de números para a pilha e inchar a minha pilha, eu simplesmente passo o endereço do vetor lá de fora, e aí os dois vetores passam a apontar para o mesmo lugar, e você, ao mexer no vetor dentro da função, mexe no vetor fora da função. Então, cria esse vínculo e evita a duplicidade do vetor na pilha. Isso faz com que a nossa pilha demore mais para estourar. É uma das vantagens. A outra vantagem, imagina o tempo que você perde, né? Perderia se tivesse que copiar todo o vetor, né, quando você fizesse uma chamada de função. Imagina se, na minha função main lá, nesse exemplo, ao invés desses vetores serem de 3 posições, eles fossem de muitas posições. Aqui, ó, 30 milhões de posições. Se isso acontecesse e a cópia fosse por valor, na hora que chamasse essa função, ele ia copiar os 30 milhões de posições. Então, uma razão boa, evita essa cópia, que seria uma perda de tempo. Outra razão boa, a pilha não fica com duas cópias. Isso evita que a pilha fique inchada muito rápido, a pilha de variáveis do meu programa. Então, eu reduzo a chance de estourar a pilha. Para fechar, vou repetir de novo, tem dois jeitos de passar parâmetro. Em qualquer linguagem de programação, tem dois jeitos de passar parâmetro. Um deles é por valor. Por valor, você pega a variável que está sendo passada aqui nos parâmetros e copia o valor dela todinho para a outra variável, para o parâmetro. Tá? Na passagem por valor, acontece essa cópia. Na linguagem C, as variáveis em geral são passadas por valor. Tem uma exceção, que são os vetores. Se a variável for vetor, aí ela é passada por referência. Passagem por referência. Ao invés de copiar o valor da variável, você só copia uma informação, que é o endereço dela. Diz aonde ela está. Ok? Apesar da linguagem C não permitir passagem por referência na estrutura da linguagem, para variáveis inteiras, floats, etc., nós conseguimos simular passagem por referência usando um tipo especial de variável que nós vamos ver no próximo vídeo, que é o ponteiro. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu uso ponteiro para fazer passagem por referência na linguagem C. Vai ser o primeiro de muitos usos para a variável ponteiro.